se já podemos dar início. Sim, prof, podemos. Ok. Então, gente, sem mais delongas, eu quero dar início à primeira palestra do primeiro colóquio sobre metodologias em análise crítica do discurso, dando boas-vindas a todos, todas e todes que estão aqui nessa noite para assistir à palestra do nosso convidado de hoje, o professor Ariel Novodvorski, da Universidade Federal de Uberlândia, que muito gentilmente aceitou o meu convite de vir falar aqui sobre a área de expertise dele para nós. Né? Eu vou falar um pouquinho, vou apresentar o professor Ariel, e em seguida eu já passo a palavra para ele. Então, o professor Ariel Novodvorski é professor associado do Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia. É doutor em estudos linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais, com pós-doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Como docente, atua no curso de graduação em Letras Espanhol e no programa de pós-graduação em Estudos Linguísticos. Seus interesses de pesquisa incluem os estudos descritivos, linguística de corpos, estudos da tradução, língua espanhola, fraseologia, terminologia e linguística sistêmico-funcional. Tem experiência de mais de 20 anos na docência, pesquisa e tradução. Conta com publicações em diversos periódicos e livros e é diretor do Instituto de Letras e Linguística. Então, mais uma vez, eu agradeço muitíssimo a presença do Ariel aqui, a gentileza de ter aceitado o nosso convite, e passo, então, a palavra para ele, para nos falar sobre ferramentas computacionais para a análise linguística. Muito obrigada, Ariel. Muito obrigado, professora Débora, pelo carinho em me convidar. Agradeço e cumprimento aqui a todos que estão na organização, a todos que estão presentes. É uma satisfação imensa estar junto a vocês nesta oportunidade na Universidade Federal de Santa Catarina, no programa de pós-graduação em inglês. Então, agradeço então, pelo convite e gostaria de manifestar a minha satisfação de poder estar aqui com vocês. Realmente, como a professora Débora acabou de mencionar, estou na direção do Instituto, e com tantas demandas e todas as dificuldades que derivam desta circunstância de estarmos em plena pandemia, com trabalho remoto, então as demandas são inúmeras. Então, aceitei quando chegou o convite a partir de uma banca de qualificação de defesa. Agora não estou me lembrando de uma orientanda da nossa querida amiga Cida Ottoni, a professora, e a partir daí, de algumas das questões que eu apresentei na minha fala, a professora Débora manifestou interesse em me chamar para participar do colóquio, e estamos aqui. Espero poder atender às expectativas de todos os orientandos, as orientandas, dos professores, professoras que aqui estiverem presentes, e vamos lá. Então, a minha ideia é trazer um pouco da minha trajetória, né, digamos assim, fazer desta apresentação uma panorâmica da linguística de corpos. Então, assim, eu tomo a linguística de corpos como um ponto de partida aplicada à pesquisa sem análise crítica do discurso e linguística sistêmico-funcional, mas aí eu ressalto desde uma perspectiva. Essa perspectiva, a nossa caminhada é uma das perspectivas possíveis, dentre tantas, né? Conversamos há pouco com a professora Débora, que quando eu me vi diante deste desafio, pensei como fazer um recorte que seja interessante e que possa trazer talvez um pouco de luz para aquele que estiver à procura de métodos e de como encontrar uma adaptação para o tipo de pesquisa, para as escolhas que está fazendo na sua trajetória acadêmica. Então, vou fazer trazer um pouco de contextualização, falar muito brevemente da nossa experiência acadêmica em termos de ensino, pesquisa e extensão, nos trilhos entre corpos, representação de atores sociais, e aí eu destaco porque foi um dos pontos que eu trabalhei, talvez o ponto mais central na época do meu mestrado, e aí tenho bastante publicação, sempre com a linguística de corpos, vinculada à representação de atores sociais, do Van Leeuwen, transitividade, avaliatividade também um pouco em função de orientações que eu fiz e também de alguma publicação,
E, nem tanto, tratarei sobre a tradução, fraseologias, termos, mas justamente por essa necessidade de recorte para caber numa apresentação. Faremos depois o uso de ferramentas e recursos, alguns deles estão aqui, o Wordsmith Tools, o One Corpus Tool. Esses dois eu pensei em, para além do que eu vou mostrar na apresentação, eu gostaria de ensaiar algumas análises, não diria nem tanto análise, mas o uso das ferramentas, né? Como podemos explorar corpos, vou mostrar a partir de corpora já compilados por mim, que estão no meu computador. Em determinado momento da apresentação, vou me reportar ao compartilhamento dessas pastas para poder mostrar como funcionam os programas e mostrar os resultados, até para onde é possível caminhar, que escolhas podemos fazer. Outros softwares, como Anticonc, Paraconc, para concordâncias paralelas, e recursos, como o corpus do Mark Davis, que estão disponíveis de modo gratuito, seja para as línguas inglesa, portuguesa, espanhola, ou o Sketch Engine, que esse sim já exige uma anuidade, né? É possível utilizar por mês, fazer pagamento, mas é necessário pagar, é pago, né? E, por último, dar um espaço para que possamos fazer alguma discussão derivada desta apresentação, para responder dúvidas, perguntas. Bom, a contextualização, então, em torno da nossa experiência, gostaria de apontar em torno do ensino, graduação e especialização. Tive a oportunidade de ministrar e de continuar ministrando ainda disciplina no plano da língua espanhola. Como a professora Débora disse, eu fiz concurso para a área de língua espanhola aqui no Instituto de Letras e Linguística da UF. Estudos descritivos e linguística de corpos. Então, uma disciplina que nós criamos e ela consta dentro do nosso projeto pedagógico do curso. E é interessante destacar porque disciplina em nível de graduação que abre as portas e as perspectivas para a pesquisa em trabalhos de iniciação científica e eventuais estudos depois a nível de pós-graduação. Também em especialização, estudos descritivos e linguística de corpos, integrada à prática educativa. Isto tanto em cursos presenciais, quanto também num curso que nós ofertamos de espanhol, graduação, na modalidade à distância. Bom, no ensino de pós-graduação, alguns alunos que inclusive eu vi, ex-alunas, mas que estão aqui no nosso programa, que eu vi que estão aqui, a Laiane, não lembro agora, eu vi assim bem rapidamente, mas fiquei muito feliz de encontrá-las aqui. Linguística de corpos aplicada a pesquisas de base empírica, estudos descritivos e linguística de corpos, com foco na linguística sistêmico-funcional, avaliatividade e linguística de corpos, que acho que algumas destas alunas que estão aqui fizeram a disciplina comigo, e em torno da pesquisa, e aí o foco que eu concentrarei um pouco aqui nesta apresentação, é a representação de atores sociais em torno da mercantilização do ensino de espanhol no Brasil. Em termos de contextualização de uma maneira bem rápida e objetiva, então a importância do computador na análise da linguagem pode ser comparada à introdução do microscópio nas ciências. Então, Stabs apresenta esta relação, e assim vários autores, a inovação do microscópio e do telescópio, o que foi nesse período. Então, a nossa situação para o campo dos estudos linguísticos e da descrição linguística seria essa relação do computador que nos abre por meio de programas, de ferramentas desenvolvidas, recursos, para podermos analisar num nível mais microscópico, digamos assim, como ocorrem os fatos e que fatos podemos encontrar a partir da ocorrência, da recorrência, da co-ocorrência, como logo poderemos observar. Então, a ideia de poder enxergar fenômenos novos, de modificar de alguma maneira o modo de se enxergar a linguagem, certo? Então, um computador com memória poderosa, e aí quando pensamos nos computadores pessoais, cada vez com uma memória mais, com potencial de memória maior, uma velocidade de processamento de dados, isso para a linguística corresponde ao que o desenvolvimento do microscópio com lentes poderosas foi, no caso, para a biologia, por exemplo. Ok, em termos de visão mais geral, gostaria aqui de destacar
questão do computador pessoal, então, como já foi dito, e agora do armazenamento, pensar em termos de esse papel que começa a desempenhar o computador nas ciências humanas, o papel transformador. E aí nós passamos, então, de um plano de idealização para o que se passa a denominar sistematização da observação das evidências. Isto é, a partir das evidências, daquilo que ocorre num corpus, ou aquilo que deixa de ocorrer, quando vamos para a teoria da representação de atores sociais, e pensamos em exclusão, por exemplo, a exclusão de participantes. Então, como mapear a exclusão? Se eles estão encobertos ou suprimidos de alguma maneira, de como fazer para podê-los identificar uma vez que eles não ocorrem, tá? Então, vou poder mostrar depois, a partir de alguns resultados, de como a etiquetagem de corpos nos possibilita a observação e a sistematização a partir justamente da observação das evidências. Aí o Corpus Brown tem um papel de pioneirismo nisso tudo, até pela época, 1964, quando preponderava a questão do gerativismo, então um corpus de 1 milhão de palavras na década de 60, compilado com todas as dificuldades da época, se pensamos em comparação com o que é hoje, né, nos tempos atuais, compilar um corpus de 1 milhão de palavras é algo que pode ser feito em questão de minutos, a depender dos recursos que forem utilizados. Então, o lugar de pioneirismo do Corpus Brown, pela época, pelo contexto histórico, na época de Chomsky. Ok, então Berber Sardin, em 2004, vai trazer os dados necessários para o linguista, na perspectiva chomskiana, estavam em sua mente, eram acessíveis por meio da introspecção. Tá? Eu destaco aí esse ponto da questão da introspecção. Não havia necessidade de coletar dados abundantes de terceiros, pois serviriam apenas para o estudo do desempenho, quando todos sabiam que o interesse era a investigação da competência e não dos usos linguísticos, né? Aí eu destaco um pouquinho a questão da introspecção, justamente porque quando partimos para a utilização de programas, ferramentas, não significa que a introspecção, então, seja descartada. Os programas nos reportam os dados que passamos a explorar por meio das indagações que faremos do corpus, mas a nossa introspecção é a que vai permitir justamente a percepção dos fatos. Então, por mais que o programa, as ferramentas nos devolvam resultados, se a nossa introspecção não estiver ativada, não perceberemos aquilo que está acontecendo. Da mesma forma como um cientista no campo das ciências da área da saúde também não perceberiam um fato nos seus laboratórios se não estiverem com a sua introspecção voltada para, atenta para aquilo que de fato vier a ocorrer. Tá? Ok, então o que é um corpus? Pequenas definições aqui para situar e já logo entrarmos no campo mais metodológico e aplicado. Então, segundo Tagnin, uma coletânea de textos em formato eletrônico, compilada segundo critérios específicos, considerada representativa de uma língua ou da parte que se pretende estudar, destinada à pesquisa. Então, quando falamos em corpus, estamos pensando numa coletânea de textos, certo? Um texto pode ser um corpus, a depender da extensão, da representatividade e dos critérios e daquilo que for, e de como for utilizado, pode chegar a ser que sim. Mas quando falamos em corpus, normalmente pensamos na compilação de diversos textos que passam a integrar um corpus, né? A Biederman, conjunto homogêneo de amostras de língua de qualquer tipo, que deve possibilitar, mediante análise linguística, a ampliação do conhecimento das estruturas linguísticas da língua que ela representa. Então, o que seria a linguística de corpus? A linguística de corpus ocupa-se da coleta, por um lado, então, a compilação de corpus, ou de corpora, que é o plural,
ou conjunto de dados linguísticos textuais coletados criteriosamente com o propósito de servirem para a pesquisa de uma língua ou variedade linguística. Como tal, então, dedica-se à exploração da linguagem por meio de evidências empíricas, extraídas por computador. E aí, as evidências, novamente eu reforço, precisam ser percebidas por quem está do lado de cá, ou seja, quem está no papel de pesquisador, de pesquisadora. Bom, aí a tipologia de corpora são diversos os tipos, né? Pode ser de modo falado, mas pensando assim, um corpus oral precisa ser transcrito, e aí toda a escolha de como transcrever um corpus oral, eu passei e passo, tenho orientandos, fizemos várias pesquisas com corpus oral, então a escolha de como transcrever, o que anotar na hora da transcrição, quais critérios, as legendas para termos paralelamente, digamos assim, uma legenda do que significa um código ou outro código para representar. Então, o que passa a ser anotado em termos de corpus oral ou corpus escrito, por outro lado, que são os mais utilizados, até por se tratar de uma forma de compilação mais dinâmica, mais rápida. O tempo, se são sincrônicos, diacrônicos, contemporâneos, históricos. A seleção, corpus pode ser por amostragem, estático, uma amostra finita da língua, por exemplo, da linguagem como um todo. Monitor, que seria o caso de um corpus dinâmico, reciclável, que vai sendo aumentado com o passar do tempo. Balanceamento de corpos, que está relacionado com o número de itens lexicais ou léxico-gramaticais, e aí pode ser em termos de uma distribuição de textos em quantidades semelhantes, ou, como diz, numa quantidade de tokens, que são os itens. O conteúdo pode ser de conteúdo especializado, em termos de gêneros, de registros definidos, regionais, dialetais, e quanto à autoria, de autoria nativa ou de aprendiz, por exemplo, de língua estrangeira, e aí por diante. Ainda em tipologia de corpus, podemos ter um corpus monolíngue ou multilíngue, voltado para ensino, para tradução. Podemos ter uma disposição paralela, que seria a organização do corpus original, com sua respectiva ou respectivas traduções, seja para uma língua ou para mais de uma língua. Eu vou mostrar alguns exemplos. E aí, para isso, entra o que se denomina alinhamento de corpus. Também o corpus pode ser comparável, que é como eu fiz, por exemplo, no meu mestrado. Trabalhei com um corpus comparável, textos equivalentes em línguas diferentes, mas não traduzidos. E a finalidade pode ser para estudo, pode ser um corpus de referência, pode ser um corpus de treinamento, treinamento de máquina, aí já entramos mais num plano do desenvolvimento de ferramentas, de recursos. Pode ser um corpus de consulta, por exemplo, os corpora do Mark Davis, que estão disponíveis na internet e são gratuitos, nós utilizamos muito como corpus de consulta, para poder verificar até que ponto se corroboram alguns resultados que encontramos no nosso corpora de estudo. Corpus ad hoc, ou seja, criado por uma pesquisa específica e só por um ponto. Às vezes isso é feito muito na área da tradução, para tradução em determinada área de especialidade. Às vezes o tradutor precisa compilar um corpus ad hoc para ter uma relação mais direta com a área com a qual está trabalhando no plano da tradução. Ou oportunístico, né, que depende de uma finalidade específica. Bom, quanto à representatividade e extensão, a Iberber Sardinha nos traz alguns dados, alguma questão importante aqui para considerarmos. Então, estão diretamente atrelados, uma à outra. A questão da extensão, muitas das vezes escutamos, quanto maior, melhor. E aí vai depender de alguns fatores, a questão da extensão do corpus, em termos de qual é o meu objeto de estudo. A depender, se eu precisar, por exemplo, etiquetar o corpus, se essa etiquetagem for uma etiquetagem manual, uma etiquetagem semi-automática, talvez, mas não possa ser automática, 100% automática, então eu precisarei fazer
se chama de intervenção inicial, tal como Sinclair, em 2001, já apontou. Essa intervenção inicial do pesquisador significa ter que anotar o corpus. Então, para anotar o corpus, se se tratar de um corpus de uma extensão grande, gigante, enfim, se torna inviável se pensarmos numa etiquetagem semi-automática, por exemplo, ou manual. Então, de alguma maneira, a extensão ela fica definida ou atrelada à questão do que de fato iremos pesquisar, né? E com relação à representatividade, vai depender o ônus por demonstrar a representatividade do corpus, sempre caberá ao próprio pesquisador, pesquisadora, que deverá demonstrar que seu corpus é representativo daquela variante que for trabalhar, pesquisar, explorar. Então, a linguística de corpus concebe a linguagem como um sistema probabilístico e aborda seu estudo em termos empíricos. Então, a partir das evidências do que pudermos encontrar, do que formos encontrar e da maneira como formos explorar os corpora, é que perceberemos o funcionamento da linguagem como um sistema probabilístico. Então, aí as perguntas. O corpus deve ser representativo de quê? E um corpus deve ser representativo para quem? E aquilo que eu disse antes, que é o próprio pesquisador quem atribui essa representatividade ao corpus, arcando, então, com o ônus de demonstrá-la com a pesquisa. Então, a questão da extensão do corpus, podemos entender aí numa perspectiva aquilo que eu tinha comentado antes de Sinclair, em 2001, que um corpus de pequena dimensão, projetado por uma intervenção humana inicial, tem suas características. Eu, por exemplo, trabalhei tanto no mestrado quanto no doutorado com etiquetagem de corpus. Então, os corpora que eu trabalhei estiveram, eu acho que entre 100 mil e 150 mil palavras, porque passaram por uma necessidade de etiquetagem, uma análise de intervenção humana inicial, para depois, a partir dessa anotação de corpus, eu vou mostrar aqui alguns resultados, começar outro tipo de análise, que aí sim, por meio das ferramentas que nos permitem mapear como é que o corpus foi etiquetado. Bom, aí outra vez sobre a extensão, vemos que acima de 10 milhões de palavras é o que se considera um corpus grande, entendendo que nos tempos atuais, já estamos em 2021, temos corpora de bilhões de palavras. Os corpora do Mark Davis, por exemplo, são temos corpos de 2 bilhões, 5 bilhões, 10 bilhões de palavras. E aí, claro, quanto maior a probabilidade de ocorrência e de recorrência e de coocorrência, que são os princípios básicos, né? O que ocorre em companhia do que e qual a recorrência, ou seja, a frequência em que ocorrem os itens buscados. Quanto maior o corpus, eu terei a possibilidade de atestar que, de fato, aquilo que estamos encontrando diz alguma coisa para as nossas pesquisas. Aí estão os princípios abstratos básicos de ocorrência, o item tem que ocorrer para ser observado, e o que eu comentei antes. No caso de categorias de exclusão de atores sociais, se ele não aparece, se ele foi excluído, seja por supressão, por encobrimento, então ele não vai ocorrer. Como é que eu vou perceber algo que não ocorre? Aí entra a necessidade de anotação de corpos. A recorrência é a questão da frequência, e a coocorrência, a questão da companhia de que ocorre um item ou outro. Isso nos leva para alguns padrões, como o caso da colocação, da coligação e aspectos da prosódia semântica, que tem a ver com aspectos de, digamos assim, um âmbito mais positivo, mais negativo, ou neutro. Por exemplo, o verbo causar, aqui, o exemplo que eu coloco, causou, quando pensamos em causar ou a causa de, normalmente vamos pensar em problemas, acidentes, dependência,
em questões negativas, mais do que positivas, por exemplo. Então, isso se é possível analisar e observar por meio das linhas de concordância. E aí, fechando, então, um pouco esta parte de visão geral, e aí já logo entramos na questão de compilação de corpos, aplicabilidade. A Giovanni Parodi, em 2010, nos diz que quais os benefícios pela utilização da linguística de corpos. Então, de uma maneira mais geral, a disponibilidade de grandes coletâneas de textos autênticos para indagação empírica, com sustento em línguas naturais e com acesso a variedades e modos linguísticos heterogêneos. A questão da acessibilidade, por um lado, a uma análise sistemática de corpora, o modo rápido e a alta confiabilidade, que se traduz em tecnologização da pesquisa. Então, as pesquisas no campo da linguística de corpos nos trazem, de alguma maneira, todo esse entorno tecnológico de explorar ferramentas, de explorar resultados por meio da indagação cada vez mais fina, mais apurada, dos resultados que os programas vão nos reportando. A contrastação de hipóteses por evidências empíricas em grande escala, então a contrastação, a hipotetização a partir do que passamos a observar, a validação de achados preliminares, a aplicação de toda essa tecnologia computacional em diversos níveis, seja no campo da fonética e como pesquisar fonética com linguística de corpos. Eu orientei duas dissertações de mestrado no campo da fonética, da língua portuguesa, e usamos a linguística de corpos com corpus oral, que foi transcrito, e a partir das transcrições e da anotação que fizemos, pudemos identificar fenômenos de uma maneira mais sistematizada. Bom, questões morfológicas, sintáticas, lexicologia, semântica, pragmática, discurso, e aí onde entramos na questão da análise crítica do discurso. Né? Possibilidades são infinitas de exploração, textos etiquetados ou não, a indagação de variabilidade linguística, então, desde múltiplos recursos disponíveis online também. Ok, então agora, passando já à parte dos procedimentos metodológicos, eu gostaria então de ressaltar aqui, de uma maneira bem resumida, então toda a pesquisa começa por uma necessidade de pensar em como vou compilar o corpus, certo? A partir do objeto de pesquisa, ou seja, onde eu vou pesquisar, né? Por um lado, o objeto de estudo, o que eu vou pesquisar, pode ser até que eu não tenha ainda isso tão claro e que o corpus vai guiar, né? Que seria uma pesquisa corpus-driven, guiada pelo corpus, mas eu preciso saber onde eu vou pesquisar. Então, aí o corpus. Compilação do corpus, o armazenamento, a limpeza, a preparação do corpus para a pesquisa. Então, por um lado, o corpus de estudo, que é aquele que eu vou pesquisar, corpus de referência para extração de palavras-chave, especializado, se for relacionado a alguma área de especialidade, pelas questões terminológicas, por exemplo, de consulta, como já falamos, paralelo, comparável. Então, para cada tipo de corpus, os critérios de compilação, a organização do armazenamento, vão trazer suas peculiaridades. Alinhamento, se for um corpus entre originais, textos originais e suas traduções, mas também podemos pensar em alinhamento entre um corpus oral com a sua transcrição. Então, existem softwares que alinham não somente a parte oral, como também o vídeo, né? O que seria, por exemplo, um software de legendagem, em que nós teríamos vídeo alinhado às próprias legendas, né? E agora, como explorar isso com a linguística de corpus? O Wordsmith Tools hoje permite alinhar vídeo a texto, né? Ou áudio. Bom, etiquetagem, como eu já disse, logo depois a leitura com as ferramentas do programa, e aí eu estou destacando o Wordsmith Tools. Também podemos pensar em digitalização de corpus, quando o corpus que eu pretendo analisar está em formato livre, em papel. Então, eu preciso passar
por um processo de digitalização, aplicar o CR, que é para reconhecimento de caracteres óticos, para que depois as palavras, digamos assim, os vocábulos possam ser identificados, percebidos na leitura com as ferramentas. E aí diversos processos de conversão, de revisão, preparação, bastante trabalho o que é a digitalização de um corpus. Aqui temos a primeira tela, não sei se todo mundo aqui já conhece, já trabalhou com Wordsmith Tools, era algo difícil para mim, né, em termos de preparação da apresentação, saber até que ponto uns mais, outros menos. Esta é a versão 7 do programa, hoje já temos a versão 8, que é a mais recente, essa eu ainda não estou utilizando, até por pesquisas que estavam em andamento, eu preferi não mudar, não migrar para a última versão, que é a 8. Aqui temos outro programa, este é gratuito, comparado com o Wordsmith Tools, que é pago. Então, o Anticonc é um software gratuito, mas tem algumas desvantagens, como o caso, por exemplo, de não poder salvar os resultados. Então, a necessidade de printar as telas, de anotar, mas não conseguimos voltar numa pesquisa assim, que venha requerer a retomada de resultados que vão sendo explorados durante uma pesquisa. Então, cada vez que começa a utilizar o Anticonc, é como se a pesquisa começasse outra vez de zero. Outros programas, o PetraTag, que é para etiquetagem de corpos, etiquetagem morfossintática, aqui um exemplo com a língua espanhola, e o resultado com porcentagens, frequências, por classes de palavras. O Corpus Tool, que eu vou mostrar ferramentas, eu quero mostrar alguns resultados que eu tenho aqui para que seja possível apreciar aí. Este é um software gratuito, então isso é muito interessante, super atualizado e disponível, basta depois procurar por ele, podem baixar e instalar, seja em Windows, eu não me lembro se para Linux tem, mas o Macintosh tem, eu sei que dá para instalar. Bom, aqui outro software para Conc, para alinhamento de corpus paralelo, trabalhar com originais e traduções, e aí pensando em unidades de segmentação do corpus. Alguns resultados de corpus paralelo, então a busca por um determinado elemento, como dá para perceber na parte superior da tela, ni, em espanhol, que nem, e ao procurar, imediatamente temos o segmento correspondente, ou os segmentos correspondentes em língua portuguesa, que é o paralelo, no caso deste trabalho, era com legendas de filme, um corpus de legendas de filme, né? Então, por exemplo, aí ele está no decís ni mu, quer dizer, mu é como fazem as vacas, né? No caso da onomatopeia, em português não dá nenhum pio, que é o equivalente que nós encontramos no corpus paralelo explorado aqui neste trabalho. Aqui outros resultados, com a questão do léxico tabu, trabalhamos aí, né? Não joder, não me jodas, não me jode, por aí vai, e as traduções para o português. Aí outros também com léxico tabu, entre o original e a tradução. Bom, vários são os recursos, eu não vou entrar, porque senão não vamos ter tempo de entrar no programa, que me parece que vai ser bem interessante, todo mundo vai gostar mais, mas depois eu posso deixar a apresentação para a professora Débora, possa repassá-la para quem tiver interesse. Então, aqui tem os links, hiperlinks para diversos recursos que estão disponíveis na internet, que podem ser utilizados para consulta, para exploração de corpos online. Então, os recursos são enormes, né? O corpus brasileiro, o Sketch Engine, e por aí vai. Linguateca, um recurso formidável, uma página muito interessante, Portugal, com recursos, inúmeros recursos. Bom, aqui alguns resultados com o corpus do português do Mark Davis, então, para mostrar a possibilidade de buscar pelas formas, pelas diferentes flexões do verbo trabalhar. Então,
dá essa possibilidade, o recurso em português, em espanhol, em inglês, e a partir daí encontrar, por exemplo, esta é a versão, a versão dialetal do corpus, então é possível ver para cada país, no caso do espanhol, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, temos a frequência de cada uma das formas e, ao clicar em cada um dos números, é possível ter as linhas de concordância para cada um dos países, né? O corpus está compilado com uma quantidade de textos, e aí tem todos esses dados no site, para saber qual é a extensão do corpus em cada país. E aí tem as porcentagens e tudo, que nos possibilitam fazer toda uma pesquisa dentro do próprio site, seja no português, no inglês, como está agora em tela, ou no espanhol. Ok, o Sketch Engine, apenas para mostrar um pouquinho, é um recurso formidável. Todos os corpora de mais ou menos 80 línguas, ou mais de 80 línguas, e vários corpora de uma mesma língua, muitos da língua portuguesa. O corpus brasileiro, por exemplo, está aqui. Dá para acessar, e ainda com um fator interessante, que já está etiquetado morfossintaticamente, pelo software Palavras. Então, isso possibilita uma enorme quantidade de tipos de pesquisa. É possível fazer concordâncias paralelas também, dá para fazer o upload de corpus e fazer a nossa pesquisa dentro do próprio recurso. A questão é que tem que pagar, né, se for utilizar por mais de um mês, né? Até um mês dá para explorar a ferramenta, mas depois já há uma necessidade de ter que pagar mensalmente para continuar trabalhando. O WordSketch é um recurso muito interessante para explorar resultados, como eu disse antes, em diversas línguas. Bom, quanto à compilação e preparação de corpos, de uma maneira bem rápida, para poder dar tempo, estou olhando aqui do lado, mostrar alguns ensaios aqui com as ferramentas. A questão que eu disse antes do balanceamento, é necessário começar, antes de começar a juntar textos, pensar em como balanceá-los, como balancear o corpus, de onde iremos compilar. Então, são várias perguntas necessárias. São várias perguntas necessárias, né? Com relação a como compilar, de onde compilar, como coletar os corpos, a questão da digitalização, a questão do formato final em TXT, se não vamos utilizar a inserção de cabeçalho para poder identificar cada um dos textos que compõem o nosso corpus, se utilizaremos folha de metadados para termos, para não perdermos de vista os dados, os metadados, né, dos textos que compõem o nosso corpus, e por aí vai. Aqui um exemplo de um texto, de um corpus que eu compilei, da coluna dominical do jornal Clarim, do Alejandro Borenstein, de humor político. Tá? Então, aí acessa a página, tem que escanear, tem que, selecionar, copiar. O formato final é o TXT, para que depois nosso corpus fique, como estou mostrando aqui, armazenado em pastas. Aí o critério de como vamos denominar as pastas, como vamos denominar cada arquivo que compõe cada uma das pastas, aqui o corpus compilado por anos, né? Então, desde 2009 até 2019. E, a partir daí, depois fazer a busca, explorar os corpora com as ferramentas. Aqui um pouquinho do que seria o passo a passo da digitalização de um corpus em papel, né? Lembrando que tem que passar pelo OCR para que possa ser identificado, serem identificados os caracteres sóticos, a questão do armazenamento de corpos em pastas e, a partir daí, depois, sim, poder começar a explorar com os diferentes componentes. Então, aí é interessante pensar assim, ferramentas básicas, Wordlist, para listadora de palavras, Keywords, para extração de palavra-chave, e Concord. Então, com essas três ferramentas, nós conseguimos trabalhar e explorar os nossos diferentes corpos. O programa Wordsmith Tools também apresenta diversos utilitários
instrumentos dentro de cada ferramenta. Então, quando trabalhamos com a lista de palavras, nós podemos analisar por ordem de frequência, por ordem alfabética, analisar os dados estatísticos, em keywords, a questão da frequência, e aí contrastar um corpus de estudo, um corpus de referência, vou mostrar isso, chavicidade, valor de P, que é o poder de significância estatística, e no caso de Concord, poder organizar os resultados de modo a observar as colocações, agrupamentos lexicais, padrões, né, clusters, a distribuição de palavras por meio do plot. Nós vamos ver alguns resultados. Então, aí, o Wordsmith Tools, as ferramentas, como eu disse antes. Então, aqui alguns resultados de listas de palavras ordenadas por ordem de frequência, à esquerda, ou por ordem alfabética, direita. E observem que, aqui, voltando só na anterior, vejam que, além da frequência, nós temos a porcentagem daquela frequência no plano do corpus. Então, quanto representa, por exemplo, a preposição de. Então, 4,08% em 211 textos que compõem o corpus. Então, em 100% dos textos aparece de. Ok, então, aqui alguns resultados de palavra-chave, um corpus que eu pesquisei aqui, isso foi do doutorado, um corpus literário, e aí dá para ver a questão de chavicidade, e aqui, a partir dos resultados observados, por exemplo, seja na lista de palavras ou na lista de palavras-chave, podemos gerar linhas de concordância. E, a partir daí, inúmeros tipos de análise, verificar um horizonte de X palavras à esquerda, X palavras à direita, poder analisar de uma maneira já mais em contexto, a ocorrência dos itens de busca em contexto. Bom, então agora, nos minutos que nos restarem, eu vou mostrar alguns resultados a partir da aplicação da representação de atores sociais e um pouco da avaliatividade. Vou mostrar, sair daqui a pouquinho da apresentação, para mostrar as ferramentas funcionando, e dali já abriremos para algumas perguntas, dúvidas que porventura surgirem, e eu espero poder responder. Então, aqui é a representação de atores sociais, a rede de sistemas proposta e traduzido por mim, de Van Leeuwen, 1996. Isso fez parte da minha dissertação de mestrado na época. E, na época, eu trabalhei com a versão 3 do programa, do Wordsmith Tools, e eu fiz questão de trazer até os prints da época, né? Justamente porque mudou bastante o layout do programa. Então, na época, era a cor amarela que prevalecia, hoje é a cor verde, no layout do programa. Então, vejam que aí estamos observando as etiquetas. Etiquetas, o corpus etiquetado. Então, eu busquei por supressão. Busquei por supressão, e dá para observar que o que está entre parênteses angulares é a etiqueta. Essa etiqueta, eu posso configurar o programa para que esconda as etiquetas ou para que mostre as etiquetas. E é possível também fazer buscas pelas etiquetas, que é o que eu fiz aqui. Supressão, uma categoria de exclusão de atores sociais. Aqui, por exemplo, encobrimento. Então, nós temos à esquerda do encobrimento o denominador comum correspondente aos atores sociais que eu estava analisando naquele momento, nessa análise em especial, né? Aqui, por exemplo, por ativação. Então, atores sociais ativados, por participação, por possessivação, ou apassivados. Apassivados por sujeição ou por beneficiação, por circunstanciação, possessivação e aí por diante. Bom, questões de sobredeterminação, muito interessante a sobredeterminação, a overdetermination, no corpus que eu analisei, um corpus jornalístico. Aspectos do idioma, metáforas, idioma como petróleo, idioma como mercado, idioma como negócios, como oportunidades. E aí é que eu acho mais interessante agora, até pelo tempo que ainda temos, mostrar, a partir dos próprios programas, resultados que
eu gostaria de mostrar como funcionam os programas em si. Então, vou mostrar aqui, muito rapidamente, o corpus compilado do mestrado. Aqui, para análise, observem que deve estar pequenininho, mas imagino que dá para perceber que são todos arquivos em TXT. Então, se eu clico, dá para observar que o corpus está etiquetado. Aqui está em espanhol, tem textos em espanhol, tem textos em português. Se eu mudar aqui para Brasil, então os textos estão em português. E aí a etiqueta que eu tive que etiquetar. Essa aqui foi etiquetagem manual. Na época, eu utilizei alguns pequenos recursos para ser semi-automático. Então, agora volto aqui só para poder mostrar alguns resultados em tempo real com a ferramenta funcionando. Então, por exemplo, vamos pegar aqui exemplo de sobredeterminação. Porque aí depois, durante as luzes, o programa abre, eu salvei o resultado no programa, e agora está abrindo já, não na versão 3, que já não roda mais em Windows, né? Não consigo fazê-lo funcionar, mas na versão 7, que é a versão que está instalada no meu programa. Então, no centro da tela, o que aparece é a etiqueta. À esquerda é a ocorrência, que me levou a entender que ali era um caso de sobredeterminação. Depois, isso pode ser explorado de diversas formas, né? Se, por exemplo, eu der 2 cliques, vai me levar para o corpus dentro do próprio programa. Certo? Perdão, que aqui eu cliquei fora. Então, eu posso voltar aqui, posso depois explorar colocados, fazer uma série de tipos de busca, né? A questão do plot, que eu tinha falado, é como se fosse uma digital no corpus, para mostrar em que lugar de cada um dos textos, cada ocorrência de sobredeterminação ocorreu, onde que ocorreu cada uma daquilo que foi etiquetado como sobredeterminação. Então, aqui casos de, por exemplo, apassivação. Então, eu salvei alguns resultados só para mostrar como funciona a partir de um corpus que está etiquetado no Wordsmith Tools, e o que estamos vendo é a ferramenta Concord, né? Certo? Então, aí dá para perceber que em todas as ocorrências que estão no centro, temos AP. AP significa apassivação, que pode ser a passivação de diferentes atores sociais e diferentes tipos de apassivação, mas todas as ocorrências têm apassivação. Então, o interessante é que eu posso ajustar no programa para obter resultados específicos dentro de uma fração que está dentro da etiqueta. Então, em vez de buscar especificamente por um elemento específico, que seria, não sei, por exemplo, idioma, lei, poderia buscar pela palavra idioma. Aqui estou buscando pelas categorias que eu atribuí ao corpus. E agora, para já terminar, vou mostrar rapidamente possibilidade de trabalhar com o WAM Corpus Tool. Aqui, o mesmo corpus de representação de atores sociais, aquele que eu trabalhei no mestrado. Então, aqui são 2 textos, um em espanhol e outro em português, somente para mostrar. Vejam que o corpus está etiquetado, mas eu não vou explicar, eu não quis nem tirar as etiquetas, até para poder mostrar que esse mesmo corpus pode ser explorado com outra ferramenta. Então, aí eu etiquetei o corpus dentro do WAM Corpus Tool. Então, para cada ocorrência, vejam, Brasil, então é um ator social, a ocorrência dentro da rede de sistemas se dá por inclusão, por apassivação, sujeição, personalização, indeterminação, e aí tudo é marcado aqui apenas para poder mostrar como funciona. Se eu explorar a rede de atores sociais, vejam que o que está por detrás de toda a etiquetagem. Então, o ator social, deixa eu só diminuir aqui, que senão não consigo
tem algo aqui que não me deixa... Só vou esconder aqui os nomes dos sistemas. Tá, aí fica mais fácil de ver. Então, já fiz aqui em português, só para que seja possível observar. Dada a condição de entrada de um ator social, estão aqui todas as configurações, tal como sabemos pela teoria de representação de atores sociais. Então, etiquetamos o corpus e é possível depois explorar pelas categorias atribuídas aos dois textos. Aqui analisamos apenas dois textos, então eu posso comparar, por exemplo, exclusão com inclusão. Temos os resultados e eu posso, a partir daí, né, além da questão das ocorrências, temos a porcentagem das respectivas ocorrências. Eu posso clicar, por exemplo, possessivação, e vou obter no centro aquilo que foi etiquetado para aquela categoria, né? Então, de um lado, a parte do corpus, e eu continuo vendo aquelas etiquetas, porque eu utilizei um corpus com aquela etiquetagem manual que tinha feito antes. Assim como a representação de atores sociais, para esta apresentação, também quis mostrar algo quanto à avaliatividade. Então, numa das disciplinas que ministramos aqui no programa de pós-graduação, fizemos um trabalho. Aqui eu quis manter os dois textos, apenas para mostrar, eu posso fazer diversos tipos de anotação. Os layers são as camadas. Então, eu anotei um texto por meio da atitude, outro por engajamento, ou o mesmo texto por engajamento. Cada análise fica separada. E depois é possível contrastar e verificar quais segmentos foram etiquetados para cada uma para cada um dos sistemas, né? E, ao mesmo tempo, eu poderia ter o sistema da representação de atores sociais. Só para ilustrar, vejam aqui, vamos ver se vai dar, eu vou ter que, antes, esconder aqui, senão, esconder as glosas e os nomes do sistema, para que se torne mais visível. Pelo tipo de análise que nós fizemos no corpus, um texto que foi decorrente da discussão no Supremo Tribunal Federal, quando um ministro discutiu com outro ministro, um tempo atrás, algo bastante frequente, vimos que a justiça, a sociedade e a política estavam presentes. Então, nós passamos a considerar os três como participantes no texto que analisamos. Aí a rede de sistemas, afeto, julgamento, apreciação. E, ao fazer aqui, por exemplo, se eu quero ver por atitude, por exemplo, então eu tenho aqui todos os segmentos que etiquetamos. Então, podem ser atribuídas mais de uma etiqueta para cada segmento, certo? E pode ser um segmento mais longo, né? Pode ser um parágrafo inteiro, pode ser um período completo. Agora, tal como mostrei antes, e aí já encerrando, dá para fazer a busca, por exemplo, vamos pensar aqui. Eu vou comparar o tipo de estudo, comparar conjuntos de dados. Então, por exemplo, atitude, aí vamos dizer que vamos contrastar aqui, justiça, sociedade e política. Então, quais os resultados? No plano da atitude para justiça, sociedade e política. Aí eu tenho os resultados em azul, né, em termos de quantidade de afeto, quantidade para a justiça, para a sociedade, para a política, em termos de julgamento, de apreciação. E ao clicar, eu tenho o fragmento correspondente para poder depois, a partir daí, fazer uma análise mais atenta, aproximar a lente, aquilo que falávamos no início, a questão do microscópio, né? Então, se eu clicar aqui, me retorna para o texto, para poder verificar. Às vezes tem que corrigir uma etiqueta, não foi correta, às vezes precisa mudar algum aspecto. Então, tudo fica interligado. E o interessante deste recurso
como eu disse antes, é que é gratuito. Então, é software livre. Tá bom? Eu considero que agora nós podemos, pelo avançar do horário, professora Débora, encerrar por aqui, me parece que pode ser. Já a partir daí... Pode ser sim, Ariel, ficar a seu critério, né? Se você acha que você já Acho que é para apresentou. poder A abrir, gente né? poder abrir para as perguntas, né? Isso, já tem mais de 50 minutos, Beleza. mais ou menos, não queria passar aquele limite que nós conversamos, para Ok. que tenhamos um tempo aí, uma meia hora de diálogo, de interação. Acho que Aham. E tem agradeço várias muito mais uma perguntinhas vez já. pela oportunidade. Isso. Eu é que agradeço muitíssimo, Ariel, pela sua apresentação. Você trouxe muitas ideias para várias pessoas, estou vendo aqui os comentários. E a gente, pelo menos eu, que não sou esperta nessa área, eu nem sei por onde começar a perguntar, porque são muitas coisas e, ao mesmo tempo, a gente fica muito atraído, muito interessado, porque, como você mostrou aqui, as ferramentas permitem realmente aproximar a lente, né, Ariel? A gente não consegue só com o nosso olho humano ver aquilo dali. O que não quer dizer, obviamente, como você apontou muito bem, que isso vai eliminar a etapa de reflexão, de introspecção, no que os programas forem capazes de te mostrar. Que aquilo ali é só o primeiro passo, depois você vai ter que refletir sobre aquilo ali. Então, te agradeço imensamente e vou passar direto para as perguntas aqui da nossa audiência, tá? Então, a primeira pergunta aqui, gente, se por acaso eu pular a pergunta de alguém, vocês me avisem, tá? Eu estou seguindo aqui na ordem que elas apareceram. Então, muitas pessoas parabenizando pela palestra, muito interessadas. E a primeira pergunta vem da Larissa Torres. Ela pergunta: essas ferramentas devem ser instaladas no computador e o processo de trabalho é algo individual, certo? Existe alguma ferramenta online que permita a ação colaborativa de um grupo de pesquisadores em cima de um mesmo corpus? Então, nós tivemos tivemos duas pesquisas de dissertações, né, de mestrado, que um mesmo corpus foi utilizado pelos dois estudantes, mas o programa foi instalado no computador de cada um, até porque cada um teve a sua, né? O Vitor foi me orientando e a Daniela foi orientando do Guilherme, um colega nosso aqui da área também de linguística de corpos, mas no inglês. Então, é possível, sim, trabalhar de maneira colaborativa, até porque, depender do tamanho do corpus a ser compilado, é uma maneira de maximizar, né? de oportunizar que mais de uma pesquisa seja feita com o mesmo corpus. Agora, falar de um programa que esteja instalado, são aqueles recursos que eu disse, que seria para explorar corpora que já estão compilados. Ou, no caso do Sketch Engine, a depender do valor que for pago, né, contratado, um serviço para poder utilizar aquela plataforma, é possível subir o nosso corpus, fazer um upload. Então, por exemplo, não lembro agora o valor, mas pagando um determinado valor, até um corpus de 1 milhão de palavras compilado por nós, pode ser explorado com todos os recursos que já estão lá naquela plataforma. Nós fizemos também uma pesquisa aqui com 5 orientandas de IC, de iniciação científica, uma orientanda de mestrado e uma de iniciação de ensino médio. Eu coordenei um trabalho, então foi muito interessante. Pegamos ensino médio, graduação e pós-graduação, um corpus em comum, cada uma tinha uma parte da metodologia e um aspecto a ser explorado. Então, desde a aluna do ensino médio, do segundo ano do ensino médio numa escola pública, já utilizando ferramentas, e aí sim, nós utilizamos um software livre, o Anticonc, até para as análises mais elementares, iniciais, para começar a aprender a mexer, para poder sentir o que é explorar uma lista de palavras, né? Linhas de concordância, como se compilar um corpus. Foi muito interessante, foi pesquisa colaborativa. Então, tem várias situações que eu conheço de colegas que trabalham de maneira colaborativa
e fatiam, de alguma forma, Uhum. a pesquisa sob a coordenação de um orientadora. Muito bom. Eu tinha imaginado justamente isso, o mesmo corpus que poderia ser compartilhado por um núcleo de estudo, um grupo de pesquisa, e todos e todas trabalhariam com fatias, como você falou, daquele Fatias. corpus, né? E um Isso. detalhe, Débora, mais talvez para complementar, nós estamos sempre reaproveitando corpos de pesquisas anteriores. Então, alguém que chega para uma orientação e que pede, às vezes, o corpus compilado por alguém que depois passa a ser um corpus de referência, um corpus de consulta para a pesquisa de alguém que chega depois, ou alguém que escolhe, por exemplo, em sua pesquisa, ampliar um corpus que outro colega já tinha compilado. Então, buscamos sempre, de alguma maneira, reaproveitar e dar continuidade às pesquisas, que não seja apenas assim, foi compilado um corpus e ali acabou e pronto. Não, sempre tentamos dar continuidade. E só para resumir, Ariel, para a gente poder subir um corpus nosso individual ou de um grupo de pesquisa, né? Aí só com softwares pagos mesmo. Isso, exatamente. A não ser, como eu disse, temos o WAM, que eu mostrei agora. O WAM Corpus Tool é um software gratuito. Basta entrar na página do Mick O'Donnell, e aí tem o link. Depois eu vou passar a apresentação, que eu salvei os hiperlinks de todos os eu acho que vai ser bem útil. E aí podem compartilhar a apresentação sem nenhum problema, né? Tem ali, e com isso, instalando no programa, para quem perguntou antes, eu esqueci o nome, mas instalando esse programa, que é muito, assim... É Larissa. Larissa, muito simples a instalação, não ocupa muito espaço, e dá para explorar. E cada vez que criamos uma nova pesquisa, é como que nós construímos um projeto. Por isso que eu tinha falado antes, se eu fosse dar um mini curso de One Corpus Tool, nós ficaríamos uma noite inteira no sentido de como é que instala o programa, o passo a passo, para criar um projeto. Então, por exemplo, aquele resultado que eu mostrei agora, da avaliatividade, com um texto da discussão que teve no Supremo Tribunal Federal, enfim, é um projeto. E nesse projeto eu posso trazer várias camadas, vários layers de análise. Então, podemos analisar transitividade, representação de atores sociais, escolher um aspecto da avaliatividade dentro de um projeto. Mas aí eu preciso ter o programa instalado no computador e o corpus preparado. E esse, diferente do Anticonc, Ariel, ele permitiria que eu gravasse as análises ou não? Sim, o One Corpus Tool, sim. Inclusive, o que eu mostrei, devem ter visto que em algum momento eu cliquei e apareceu. Se eu queria salvar alguma alteração, então ele permite salvar as alterações. O Anticonc, não. O Anticonc é aquele da formiguinha, né? Anticonc. Isso. Esse, não. Esse eu tenho, não permite excluir, por exemplo, linhas de concordância. Então, eu não tenho muito... Eu tenho como ver o que aparece num corpus. A partir daí, depois eu posso extrair, salvo engano, para um TXT, mas não consigo voltar, não posso, assim, avançar na pesquisa no programa. Certo. Então, para pesquisas onde eu não tenho condições ou o grupo não tem condições de bancar um software pago, o WAM seria mais conveniente, então, Ariel. O WAM, e lembrando que o WAM é um programa de anotação. Digamos que assim, o ponto forte do WAM é a anotação do corpus, a etiquetagem. Então, é um corpus que eu uso não tanto para explorar frequência de palavras, isso dá para fazer, dá para ver. Mas o ponto forte é a anotação, é ter uma rede de sistemas, e aí nós podemos criar as redes, nós podemos ter, enfim, um aspecto que nós queiramos. Tive uma orientanda que criou um sistema para anotar metáforas, então tipos de metáforas, e ela trabalhou com isso, compilou o corpus, então dá para trabalhar no WAM. For o WAM, o Wordsmith Tool, se eu não falei antes, a versão 4 já está disponível gratuita.
E nas aulas, por Ótimo. exemplo, amanhã eu dou aula num programa de pós-graduação aqui no PPGEL, pela manhã, e nós estamos utilizando a versão 4, que é a versão gratuita, Livre. então ninguém precisa comprar. Ótimo. Basta entrar no site do Mike Scott, baixar a versão 4, colocar o código que ele mesmo disponibilizou no site e usar a versão 4. Dá para fazer tudo que eu mostrei aqui. Isso, e o WordMeet é bem completo, né, Ariel? Ele oferece muitas affordances, né? Então, acho que é um bom programa. Muito. Dá para explorar palavras-chave, linhas de concordância, ver colocações, tudo. Dá para fazer tudo que das 3 ferramentas, explorando o corpus em todas as direções que for necessário. Certo. Agora tem uma pergunta aqui do Pedro. Ele pergunta o seguinte: os programas seguem mais ou menos os mesmos padrões? É possível trocar de programa no meio da pesquisa e exportar o que já está feito? Esse é um problema, né? Então, se salvamos os resultados do Wordsmith Tools, então, eu mostrei hoje aqui algumas linhas de concordância. Então, eu gerei, tá vendo? Essa é a importância do Wordsmith Tools. Se eu salvar um resultado lá na versão 4, e foi justamente o que aconteceu. Eu abri um resultado na versão 7 de algo que eu tinha criado lá na versão 3, anos atrás. Abre, tranquilamente, mas no mesmo programa, o Wordsmith Tools. A extensão é a extensão do programa. Agora, eu não vou conseguir usar o anticonc porque não salvo os resultados e não vou conseguir importar do Wordsmith Tools para o WAM, por exemplo. Não. Aí, cada programa, deste programa que estamos falando, que são os programas que instalamos no nosso computador, então, ele salva numa extensão própria daquele programa. Então, não dá para... Se eu mudar de programa, isso nós utilizamos, às vezes, vários programas numa mesma pesquisa, mostrei alguns resultados do Paraconc, o Paraconc salva, mas eu não consigo ir para outro concordanciador paralelo, porque não vai funcionar. A não ser que eu desenvolva, ou tenha alguém na minha equipe com essa expertise de desenvolver software, de desenvolver ferramentas. Aí já é diferente. Estamos tentando caminhar um pouquinho para esse lado. Agora, eu tenho orientando de mestrado, que é da área de computação. Então, estamos buscando uma maneira de criarmos nossos próprios programas. Mas não é algo que eu, particularmente, me aventuro. Eu teria que estudar muito para aprender agora linguagem de programação. Programação. E aí é algo... Se a gente vai estudar nessa linha, deixa de pesquisar dentro da nossa matéria. Exatamente, exatamente. Muito esforço. A próxima pergunta, perdão, é da Carol, nossa colega aqui da UFSC, professora de espanhol também, e ela pergunta o seguinte: professor, como fica a questão do copyright na compilação de textos? No caso de corpos baseados em textos literários, por exemplo, é possível adicionar um livro inteiro ao corpus? Isso não fere os direitos autorais? Tem que entrar em contato. Nós temos pesquisas que fizemos com textos que já estão no domínio público. Eu orientei uma pesquisa de doutorado já defendida com corpus de Alencar, então não tem problema, está no domínio público. Outro com a literatura sertanista, uma orientanda de doutorado que já também defendeu. Então, foi a literatura do sertão, todas as fases da literatura, nenhum problema. Mas também orientamos, e eu mesmo também já fiz pesquisas em que entrava essa questão do copyright. O que nós temos que fazer? Buscar o contato do autor ou da própria editora. Nem sempre temos as respostas, mas a justificativa sempre é fins acadêmicos. Não é que, quando nós vamos, nossas pesquisas com corpus literário, por exemplo, apresentar resultados, são sempre fragmentos, linhas de concordância, nunca é o texto na íntegra. Então, são fragmentos. E a declaração de que o fim não é comercial, é um fim acadêmico. Então, nunca tivemos problema. E temos pesquisas, inclusive, em que foram anexadas as cartas nas tentativas de entrarmos em contato. Em alguns casos tivemos resposta, mas nem sempre. Então, isso tem que ser declarado.
há sempre uma necessidade de entrar em contato, de dizer como foi obtida a cópia, né, do corpus. Por isso eu falei da digitalização de corpus, normalmente é literário, que está em papel. Então, como é que ele se torna um corpus? Todo esse trabalho de digitalizar, mas antes de começar, é importante ver que depois não venha a haver uma cobrança de direitos autorais. Direitos autorais. Não, com certeza, é uma Toda dor de cabeça. precaução é necessária. Mas sempre Obrigada. falar essa questão, viu, Carol, que é para fins acadêmicos, e de nenhuma maneira para exploração comercial dos resultados, tá? Essa também, por exemplo, foi uma informação que me foi passada por pessoas da área jurídica com relação, por exemplo, quando você publica um artigo, um capítulo, e você usa ali um trecho de um texto que você analisou, uma propaganda, texto jornalístico. Então, eu tive o cuidado de investigar e recebi exatamente essa informação. Que se eu não conseguisse autorização direta da editora ou do autor, que pelo menos eu declarasse com muita clareza que era para fins acadêmicos, que não era para fins comerciais, que não era a reprodução do texto na íntegra, às vezes era apenas um pequeno, eram sentenças isoladas, etc. E também nunca tive problema. Mas é uma questão que sempre a gente tem que considerar. Muito, tem que levar em consideração mesmo, porque é preocupante. Nós fizemos também, usamos, por exemplo, traduções. Então, entramos em contato com tradutor, com tradutora. Tivemos, inclusive, para uma das pesquisas, fizemos entrevistas com os tradutores e ficou registrado que utilizaríamos o corpus traduzido por aquele tradutor como material de pesquisa, material para fins acadêmicos. Então, ficou registrado na própria entrevista essa questão, né, da disponibilização do corpus. E a maioria das vezes, quando temos retorno, é sempre um retorno muito positivo, porque é uma maneira de fazer uma nova leitura, uma leitura diferente, por meio de ferramentas, de recursos, explorar de outra forma e nunca de uma maneira comercial, né? Isso fica bem claro. Professora Débora. Está travando um pouco seu áudio. Acho que travou um pouquinho, né? Deve ter dado um delay. Está falando um pouquinho ali. Desculpa agora aqui, pessoal, a minha conexão caiu. Não sei se foi mas de agora vocês também. Voltou. Está tudo ok. Está tudo ok. Então, muito obrigada. Eu vou abrir aqui as perguntas de novo. Deixa eu achar aqui. Tá. Nós temos aqui uma pergunta do Matheus. Para quem está se iniciando nesse campo de pesquisa, qual programa escolher? Eu acho que essa é a pergunta de muita gente, tá, Ariel? A pessoa não manja muito de linguística de corpus, é a primeira vez que está, mas gostou da ideia, viu que a ideia é produtiva para a sua pesquisa. O que você recomenda? Eu recomendo. Se não quiser começar pela instalação de um programa, né? No caso, por exemplo, o Anticonc, que é um executável, não precisa nem instalar, basta ter o arquivinho, pode estar no pendrive. Eu uso, por exemplo, no pendrive, eu tenho instalado no meu pendrive o WordSmith Tools, a versão 4 para dar aula, perfeitamente, não precisa nem instalar no computador para não pensar assim, vai desconfigurar tudo. Mas minha recomendação seria esta: comece a explorar os corpora que já estão disponíveis na web. O corpus do Mark Davis, que é gratuito, não precisa pagar nada, de português. Tem do português, do inglês, do espanhol, e são vários corpora. Tem corpus jornalístico, literário, de conversação, separado por, como se chama, o corpus na versão dialetal, corpus histórico do português. Então, são oportunidades de ver como funciona essa questão de fazer a busca por uma palavra, busca por uma parte de uma palavra, por um grupo de palavras. Na parte
da notação morfossintática, né, que tem no corpus do português do Mark Davis, também do inglês, do espanhol. Então, é possível combinar, ver, por exemplo, quais adjetivos se colocam com determinado substantivo, por exemplo. Podemos comparar, então, dois substantivos para ver quais são os adjetivos que se combinam numa determinada janela de ocorrência, tantas palavras à esquerda, tantas à direita. Então, o horizonte de busca para cada um dos itens que me interessa pesquisar. Um exemplo, né? Posso ver assim, homem, mulher. Quais adjetivos vão aparecer para homem, quais para mulher, em qual horizonte? Esse tipo de pesquisa dá para ver e fazer e começar a sentir o gosto pela linguística de corpos. Isso dá para fazer na página do Mark Davis. Só colocar assim, corpus do português, tudo junto, corpusdoportuguês.org. Nessa página, aí precisa fazer um cadastro, falar a qual universidade está vinculado, e pronto, a partir dali começar a trabalhar. Inclusive, nessa página, nesse recurso, seja do inglês, do português, do espanhol, é possível criar dentro do corpo, que são muito grandes, né? Então, um corpo ali de bilhões de palavras, fazer o que seria um corpo de estudo nosso. Selecionar por algum critério, por exemplo, fazer uma busca, já fiz isso em espanhol, com blanquear. Então, tudo que era blanqueio, né? Que da questão do branco, né? Você queria explorar, ver a questão do verbo, do substantivo, da nominalização. E então, eu procurei no corpus todos os textos em que ocorria alguma forma, né? Blanco, derivado e tudo, para ver de que maneira que isso funcionava. Fizemos isso com corrupção, com uma série de questões mais. E aí aquele corpus passa dentro o corpus que nós, digamos assim, o recorte dentro do corpus do português passa a ser ou de espanhol, ou de inglês, passa a ser o corpus de estudo nosso. Entende? Então, sem que eu faça uma compilação externa, tenha que compilar texto a texto, eu consigo delimitar um corpus que já está disponível na web para um fim que interessa para a minha pesquisa. E explorar aí com recursos que já estão na web, né? Sem precisar pagar, por exemplo, também. Isso, então, acho que esse é um bom começo. Acho que em vez de começar já tentando montar um corpus próprio, você pode utilizar o que já está disponível para você meio que dar uma vasculhada na área, ver o que você descobre, né? Exatamente, antes de escolher um programa, né? E agora, se for para escolher um programa, eu já quero instalar. Eu recomendo instalar o Wordsmith Tools na versão 4. Versão 4. Que é bem simples de utilizar e, a partir daí, começar a explorar. E, claro, quanto mais for mexendo, tem o manual, né? Está disponível, dá para fazer a leitura, ver como funciona cada ferramenta, até onde vai. É uma ótima descoberta e começar pela versão 4 está aí, está disponível, simples. Muito, muito boa a sugestão, te agradeço. E a Larissa, que já tinha feito uma pergunta anteriormente, ela colocou também aqui o site para o download do Anticonc. Né? Então, também vão lá, dão uma olhada, investiguem, né? Quem gosta dessas coisas, quem tem gosto por isso, vai gostar de ver diferentes possibilidades. Então, nessa linha, Ariel, temos uma pergunta aqui da Mariana Marquesi, a nossa companheira da Universidade de Buenos Aires, que vai estar aqui conosco também na última palestra. A Mariana agradece aqui. Eu vou ler a pergunta dela em espanhol, considerando que o meu espanhol é muito fajuto, tá? Que diferença há entre os programas mencionados e, eu não sei como se pronuncia, NVivo, que é um dos mais utilizados? Então, este programa, NVivo, eu não cheguei a usar ainda, não sei, não teria como responder assim. Este programa, eu não sei de quem foi quem que desenvolveu este programa, no caso do NVivo. Não sei se a professora, como é que é o nome? Mariana Marquesi. Mariana, isso, Mariana. Eu não sei se a Mariana está respondendo aqui, acho que ela está escrevendo aqui, Ariel. Tá, vamos ver. Eu mostrei, como eu disse no começo, e aí, Mariana,
eu trouxe desde a minha perspectiva, ou seja, pensei assim, dentro da linguística de corpos e a análise crítica do discurso e a linguística sistêmico-funcional, de que maneira que eu trabalhei. Não entrei no plano da terminologia, da fraseologia, até áreas com as quais eu tenho trabalhado mais recentemente, não indo tanto para aspectos da análise crítica, mas aí são os caminhos da pesquisa de cada um que às vezes vão se enveredando para outras formas. Então, N vivo, aqui, não lo utilicé nunca, mas sei que é muito utilizado. Eu vou querer saber, eu vou querer conhecer como funciona, porque esse assim, desde quando eu fiz o mestrado, depois o doutorado, pós-doutorado, as pesquisas que eu já fiz, que orientei, não me lembro ter ouvido falar do N vivo. Então, aí não sei se às vezes, talvez seja por uma questão de grupos de pesquisa, né, de investigação, que tenham se voltado mais para isso. No Brasil, eu acho que talvez por conta do Tony Berber Sardinha, que é o grande pesquisador que trouxe para o Brasil, já no final dos anos 90, Linguística de Corpos. Em 2004, publicou o livro Linguística de Corpos, depois publicou Pesquisa em Linguística de Corpos com Wordsmith Tools. Então, é praticamente que quem é pesquisador em Linguística de Corpos, qual que é a ferramenta básica? O Wordsmith. E que hoje está disponível. Inclusive, Mike Scott sempre está no Brasil, já veio, eu participei de um encontro que teve em São José do Rio Preto, foi quando ele lançou a versão 6 ou a versão 7, e lançou aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, Mariana, é muito explorado esse programa, e alguns que eu acompanho. O N Vivo, a Laiane está comentando aqui que o programa tem sido muito utilizado. Embora eu concordo com o Ariel, não trabalho com linguística de corpos, mas tudo que eu ouvi até hoje, muito influenciado pelo trabalho do Tony Berber Sardinha, era com o Wordsmith. E depois ouviu falar do Anticonc, porque uma das minhas orientadoras de doutorado, ela mesma encontrou e passou a utilizar. Mas eu não ouvi falar do NVivo, mas pelo jeito em outras áreas, de repente, né, Ariel? Não, talvez é porque é isso que eu digo, é tanta, assim, a cada tempo e momento vamos descobrindo novos programas, novas... Então, eu tenho interesse agora em conhecer, ver, porque assim, eu nunca cheguei a lidar ou a trabalhar diretamente com, ou a ler tanto a esse respeito, mas vou me interessar aí para ver. Estou vendo aqui... A Samara comentou também. Método qualitativo. Então, aí está a explicação. Aí está a explicação. Sim. Então, quando falamos em linguística de corpos, na perspectiva que eu trouxe, é mais a partir da quantificação. Então, quando partimos depois para uma análise qualitativa, mas primeiro tivemos esse contato a partir da quantificação dos dados. Então, como eu mostrei, aquela análise de intervenção inicial, de anotar o corpus com etiquetas, é uma análise micro, né? Pode ser feita no UAM, pode ser feita junto ao Wordsmith Tools, para depois explorar, e aí sim entrar a partir da quantificação. Então, sei lá, no corpus eu encontrei 2.000 ocorrências de apassivação, por exemplo. Aí, de 2.000, eu começo a trabalhar os dados para chegar nesse ponto mais micro. Talvez seja aí onde a questão do N vivo venha a trazer algo que aí eu já realmente desconheço, né? Talvez seja bem mais pontual para análise qualitativa, como alguém colocou aqui no chat, né? Mas que bom, eu estou aprendendo aí, eu quero conhecer esse programa e ver quem sabe. Ele vai na próxima vez que você vier aqui para falar conosco, aí você vem falar sobre o N Vivo também, Ariel. Quem sabe, né? Quem sabe. Aqui a Samara, a Mariana até disponibilizou um link aqui, que deve ser talvez para a plataforma do N Vivo. Tá, eu vou... Já fica um dever de casa para você, Ariel. Já estou com um dever de casa, tá vendo? Muito bom. Muitas graças, você vai sair Mariana. daqui com tarefas. Muito obrigada, Mariana e Samara, por essa contribuição, que realmente
Eu não conhecia, até porque não lido na área de linguística de corpos, mas nem mesmo o Ariel, que é esperto nisso, estava familiarizado com esse programa. Que Não, bom que agora a gente conhece. e como eu disse, Débora, assim, eu trabalhei com análise crítica lá na época do mestrado, sim, continuo depois trabalhando mais com a linguística sistêmico-funcional, transitividade, mais fundamentalmente, fui mais para a questão da avaliatividade, mas em termos de pesquisa, comecei até pelas demandas e tudo, caminhar um pouco mais por outros rumos. Então, eu não continuei desenvolvendo muita pesquisa especificamente em Nessa área. análise crítica. Mas como você, eu vi que você aplica as ferramentas com uma base da linguística sistêmica, e essa é a teoria linguística que eu, particularmente, e o meu núcleo de pesquisa utilizamos, e todos esses sistemas que você mostrou, de avaliatividade, de representação de atores sociais, então me pareceu muito apropriado, embora não fosse tanto na área de análise crítica, mas mais na área de descrição linguística com base Exato. na sistêmica e nos modelos derivados da sistêmica. Perfeito, Então, exatamente. E, Débora, só mais uma coisa, não chegamos, não dava tempo, eu queria justamente chegar a esse momento mais rico da interação, mas no UAM é possível, a gramática da transitividade, ela já está no UAM, tem que já aprender a está. usar. Ele não vai etiquetar automaticamente, então devemos entender assim, né? Se eu tenho lá, aparece o verbo pintar, por exemplo, né? Num texto do corpus. Então, apareceu pintar. Não é que automaticamente o programa vai saber se pintar é material, se é material transformativo, ou se é existencial. Por exemplo, alguém pintou lá em casa, né? Então, Isso. apareceu. Então, pintar é pintar. Agora, se eu vou para o Words Mistures, vai aparecer pintar. Se eu tiver 80 ocorrências de pintar, tá vendo? A quantificação primeiro. Eu depois preciso ir para uma análise micro para poder ver quantas delas são, por exemplo, materiais, quantas são existenciais, se tiver uma outra, sei lá, comportamentais, pintar o set, talvez, não sei. Então, de aprontar, né? Não sei. Vamos pensando assim. Quero dizer com isso que o UAM nos dá essa possibilidade dessa análise qualitativa, tendo por base a gramática da transitividade, a análise de processos, participantes e circunstâncias. E isso já facilita para quem trabalha com a linguística sistêmica. E a transitividade é um sistema muito comum, né? Eu, particularmente, por exemplo, que me interesso muito pelo nível dos significados representacionais ou dos significados experienciais, né? Eu me interesso muito pelo sistema da transitividade. Então, para mim, por exemplo, seria um programa interessante, porque a transitividade é um sistema que me interessa nas minhas análises pessoais. Então, foi mais nesse sentido de que da amarração dos programas com a sistêmica que me interessava. Exatamente. Mas aí, na próxima, você traz o NVivo também. Não, eu quero conhecer. Eu estou curioso, agora estou curioso. Agora todo mundo ficou curioso. Olha, a Mariana comentou um pouco mais aqui, ó. É melhor você ler, porque aí o meu espanhol para pronunciar é fraco. Para ler é bom. Não, está certinho. Está dizendo a teoria da valoração, que é a avaliatividade. Aqui em português também, às vezes alguns falam de teoria da valoração e outros teoria da avaliatividade, mas é a valoração. E que é, sim, o programa, esse modo de triangular dados quantitativos para uma análise depois mais micro, mais pontual. Então, exatamente, dá para fazer esse trabalho. Eu digo que consigo sentir o UAM, assim como se fosse para o pintor, né? Uma paleta de cores. Então, nós estamos lá no UAM, temos uma paleta com todas as categorias, e aí, enquanto estou lendo o texto, estou vendo e analisando, eu vou atribuindo, né, uma etiqueta. Dá para usar o programa de diversas maneiras, né? E por ser gratuito, eu acho que software livre favorece muito a pesquisa, a orientação, Isso. a aula, né? E não é pesado para instalar, Ariel?
Nada de pesado. Dá para instalar no pendrive. Por exemplo, eu tenho instalado no pendrive, no HD externo, no computador. Certo. Porque isso Sem também nenhum problema. facilita, porque nem todos os alunos e alunas têm um computador possante que possa estar fazendo download de programas pesados, né? Então é Mas não bom. é. Não é, né? Não é. O Anticon é um executável, ele basta ter o arquivinho no computador ou no pendrive, ele funciona facilmente. O Wordsmith Tools também não é pesado. Então, são Uhum, programas que rodam, não precisam de muita memória, nem de um computador muito potente, né? Eles uhum. funcionam bem. Então, isso facilita, porque a gente sabe que as nossas condições de pesquisa no É, sul global não nos permite ter aquelas máquinas maravilhosas, né? não. A única coisa que pode fazer o computador ficar um pouquinho mais lento mas isso assim é por poucos instantes, é tudo muito rápido. As ferramentas leem 1 milhão de palavras em questão de segundos. Então, é isso que é interessante. Mas, quanto maior for o corpus para pesquisas quantitativas, com corpos muito extensos, aí nos encontramos aí que às vezes o programa até ler aquela quantidade de textos demora um pouco mais. Então, parece que está travada, mas aí de repente para e já nos dá todos os resultados. A depender da extensão do corpus, Então, da depende muito mais quantidade, do corpus do que do programa em si, né, exatamente, Ariel? da quantidade de unidades textuais. Então, por exemplo, um corpus pode ter 1.000 textos. Se forem Uhum. textos de pequena extensão, está tudo em TXT, TXT não é pesado, mas a quantidade de texto, até que o programa leia essa quantidade de texto, faz com que, às vezes, fique um pouquinho mais lento, mas é por instantes. Rapidamente, Uhum. depois, os dados já estão na ferramenta. Perfeito. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que chegamos ao fim das perguntas. Que bom, que Então, bom. gente, nós já chegamos às 8 horas, né? Então, acho que a gente pode encerrar por aqui. Um agradecimento aqui da Renata, nossa colega da Federal de Pelotas, que gostou muito, disse que vai compartilhar sua palestra com a equipe dela lá na Federal de Pelotas para Que usarem legal, também. que E bacana. eu peço, então, que você disponibilize os seus slides, que aí eu compartilho. Vou pensar em alguma maneira que as pessoas possam ter acesso a esse material, podem falar comigo à procura desse material depois, assim que o professor Ariel nos enviar. Mando E agora mesmo. isso, e o vídeo vai estar disponível na página do YouTube do PPGI para o Ariel compartilhar com quem ele quiser, para qualquer um assistir, quem não pôde assistir tudo, porque realmente são muitas informações, né, Ariel, muitos detalhes, que eu acho que quem está interessado vai querer voltar e olhar de novo. Então, eu agradeço muitíssimo a sua presença aqui, foi muito legal conversar contigo, e espero que em outras rodadas, eu pretendo, como eu te falei, renovar esse colóquio em outros anos, e aí você volta para falar de novas ferramentas, de outros, porque imagino que estão toda hora sendo, até você Sim, mesmo, com seu orientando, estão pensando na possibilidade de desenvolver alguma coisa. Então, aí, exatamente. na próxima vez, eu te chamo de novo para Tá você falar ótimo. das novidades que você tiver nessa área, certo? Muito obrigada a Agradeço. todo mundo, a todos, todas e todes que estiveram aqui hoje. E lembrem que na semana que vem, na quarta-feira à noite, nós prosseguimos com as nossas rodadas de metodologia e vamos até a primeira semana de novembro, tá? Então, por favor, venham, que a gente vai ter muito prazer em discutir com vocês. Agradeço muito a Mariana, que está aqui junto conosco, da Argentina, e esperamos vocês de novo na quarta-feira que vem, inclusive o Ariel, se ele estiver disponível para participar. Sim, Muito tendo disponibilidade, obrigada. estaremos juntos. Muito Obrigado, obrigada, viu? gente. Muita Uma boa felicidade. noite para todos. E aí, entre em contato comigo ou com o PGI, caso alguém queira alguma informação a respeito da palestra de hoje. Se não, eu desejo boa noite a todos, tá? Um grande abraço. Um Um grande beijo, abraço. Ariel. Muito Que bem. obrigada. E um abraço para a Cida aí também, tá? Tá bom.